Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui quem vos fala é o Padre Daniel da Paróquia de Santa Bárbara. Bom dia, meu caro irmão, minha cara irmã. Hoje é sexta-feira, dia 2 de abril. Nós celebramos hoje a sexta-feira da Paixão, esse grande mistério de amor. Jesus, que se fez homem, passou pela morte. Conheceu a morte para vencê-la, para destruí-la e trazer a vida para todos nós. Hoje é dia de jejum, de intensificar a nossa oração, o nosso silêncio, para contemplarmos esse grande mistério de amor. Um Deus que sofre por nós, que se entrega, que se doa, que entregou a própria vida. O que para nós faz todo sentido, porque Jesus, desde o início, declarou que veio fazer a vontade do Pai, que veio se entregar, que veio se doar para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos ter esperança e paz. O evangelho que nós somos convidados a refletir hoje é um pouco mais longo. É o evangelho de São João, no capítulo 18 e o capítulo 19 até o versículo 42. Nesta narrativa conta para nós, primeiramente, o momento em que Jesus está no Monte das Oliveiras em oração. Esse era um costume de Jesus, ir até o monte para rezar. Geralmente ele ia em silêncio e sozinho, mas dessa vez ele foi acompanhado de 2 discípulos. E Judas, como conhecia bem a rotina de Jesus, vai com um destacamento de soldados bem armados para poder entregar o mestre. Aproveitar aquela oportunidade em que a multidão não estava com Jesus, que era noite, para poder fazer a traição. E com um beijo ele entrega o mestre. Os discípulos tentam defender Jesus. Pedro retira a espada, mas Jesus acalma o coração de Pedro, dizendo que não é necessária a violência, pois a violência gera violência. E Jesus então se entregou livremente para Judas, o traidor, e para os soldados que levaram Jesus para ser julgado e condenado. Pedro ainda segue Jesus de longe, mas Pedro tem medo da morte. Pedro tem medo. E por isso, quando algumas pessoas começam a perguntar: És tu um dos discípulos dele? Pedro nega. Uma vez renega, e renegando 3 vezes, o galo canta. Na profecia de Jesus, que disse a Pedro: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro chora amargamente a sua traição. Também nós devemos chorar nossas traições. As muitas vezes que damos prioridade para muitas coisas, pessoas, e nos esquecemos de dar prioridade para Jesus, que é o nosso Rei e o centro da nossa vida. E então levaram Jesus primeiro àqueles que tinham o poder de julgar na lei do povo da Galileia, do povo, né, judeu, que é Caifás e Anás. E lá, todos os dois, Caifás e Anás, consideram Jesus como alguém perigoso, alguém que blasfemou, alguém que merece a morte. E então eles levam a Jesus para aquele que representava o poder de Roma, porque o poder dos judeus não tinha, a lei dos judeus não permitia que se condenasse ninguém à morte. Mas Pilatos, que representa o poder de Roma, tem poder de condenar alguém à morte, se for um crime muito grave. E Pilatos não encontra nada grave em Jesus e quer soltar Jesus. Inicialmente, Pilatos oferece, né, um Barrabás como alguém que poderia morrer naquela noite no lugar de Jesus. Mas eles pedem a liberdade a Barrabás e gritam que Barrabás seja solto e que Jesus seja crucificado.
Pilatos tenta interrogar Jesus, conversar com Jesus para ver nele algum crime, mas Pilatos percebe que ele é um santo, que ele é puro de coração e que não tem nenhum pecado. Mas diante da multidão que aclamava, Pilatos então entregou Jesus a ser crucificado, junto com os dois ladrões. Na cruz, Jesus diz as mais belas palavras da humanidade. Jesus fala do perdão, Jesus fala de sua mãe como mãe de João e como a mãe de todos nós. Jesus fala: tudo está consumado, e entrega o seu Espírito a toda a comunidade e a cada um de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo morre por amor. Não procurou vingança, não procurou se defender, não procurou se justificar, mas se doou por amor a cada um de nós. Que possamos, ao longo deste dia, meditar este grande gesto de amor, de entrega, de doação, de sacrifício, para assumirmos também nossa missão, nossa vocação, o sacrifício que todos nós devemos viver e fazer para cumprirmos a vontade do Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.